Bom, gente, questionando as religiões de hoje, a gente vai pegar uma passagem de Segunda Reis, muito conhecida pelo teor cruel, meio complicado que ela passa, mas é muito conhecida nesse sentido, mas pouco divulgada, porque não há uma explicação muito plausível para essa passagem, né? É, Trata-se do profeta Eliseu. Em resumo, aqui na narrativa, é um versículo curto, inclusive, não há como tirar nada de contexto porque ele é isolado. O que surpreende quando os escritores da narrativa deixaram essa passagem aqui no livro. Eles poderiam ter suprimido isso, porque é um pouco chocante a maneira com que aconteceu. Porém, é compreensível que eles deixaram essa passagem para mostrar uma ideia de medo nesse sentido, para todos que duvidar, que menosprezar a palavra de Deus ou alguns dos seus enviados, poderiam acontecer coisa semelhante. Meio que um medo, um temor, talvez tenha sido essa a imaginação dos escritores para deixarem essa passagem aqui. Pois bem, isoladamente, a narrativa diz que Eliseu, ao passar por uma cidade, né, ele estava caminhando e aí um punhado de crianças saindo da cidade o seguiu, precisamente 42. Eles dão até a quantia exata. Zombaram de Eliseu, que ele era careca, ao que parece, né? Tiraram ali uma brincadeira com ele, dizendo sobe calvo, sobe calvo. Então Eliseu não gostou, ele se sentiu ofendido, virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Pode-se entender que tinham até mais crianças, mas enfim, 42 meninos foram despedaçados. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Aí segue a narrativa. Gente, o questionamento aqui é bem simples, trata-se mais da razoabilidade disso ter acontecido. Primeiro, Eliseu é um profeta de Deus, vai carregando os ensinamentos e o que Deus vai revelando para ele onde ele passa. A primeira questão aqui seria: não haveria Eliseu uma outra forma de reprimir essas crianças? Não seria mais lógico, mais condizente com a natureza de Deus, com o que ele está carregando de amor, de pregação? Não seria mais natural ele conversar com essas crianças, mostrar uma palavra mais amiga, algum chamado divino, e abrir os olhos dessas crianças, colocar Deus no coração dessas crianças, ao invés de amaldiçoá-los e condená-los à morte? Não haveria uma outra forma disso ter terminado? Deus, através de Eliseu, não poderia ter escrito um final diferente para essas crianças? Vocês já questionaram isso antes? Não teria outra forma de mostrar para essas crianças que, poxa, vocês podem zombar das pessoas, mas é feio, Deus não gosta? Uma mensagem nesse sentido. Eliseu não poderia ter agido dessa maneira? Já questionou isso antes? Então ele vira, amaldiçoa as crianças em nome de Deus, ou seja, com o aval de Deus, e de repente surge 2 ursas e pega 42 crianças. Outro ponto, gente: como que 2 ursas conseguem capturar 42 crianças? O mais lógico e condizente seriam: essas crianças vão ver as ursas vindo atrás, logo eles vão sair correndo, vão se dissipar, vão se espalhar todos. Não teria como 2 ursas capturar 42 crianças. Fazendo uma divisão básica, cada ursa pegou 21 crianças. Como? Elas não correram, elas não se dissiparam? De que forma elas pegaram essas 42 crianças? Já questionou isso alguma vez antes? Eu não vou nem citar aqui na crueldade de como essas crianças morreram, despedaçadas pelo urso. Eliseu, ele ficou vendo isso? Ou ele apenas amaldiçoou e saiu? Não teria uma forma melhor
de terminar essa narrativa, mas o questionamento principal é: de que forma duas ursas capturou 42 crianças? Elas ficaram paralisadas? O Espírito, então, de Deus deixou elas paralisadas para que elas fossem capturadas? Porque se as ursas, cada uma, pegassem 2, 3 crianças de uma vez, né, ainda assim teriam 35, 38 crianças que iriam correr desesperadamente, cada um para um canto. É uma passagem complicada de ser interpretada pelos cristãos. Você tem que espiritualizar para encontrar uma resposta, mas pensando na lógica, na probabilidade disso ter acontecido, fica meio complicado adaptar isso à realidade. Você já questionou essa passagem alguma vez antes?